Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês. E hoje é o dia 22 do nosso jejum de 40 dias de açúcar. O título que a Wendy coloca nesse capítulo, no capítulo 22, chama Clareza Espiritual e Mental. O versículo que ela coloca para a gente meditar está em Isaías 30 e é o versículo 21, que diz assim: Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Esse versículo é maravilhoso. Eu oro muito esse versículo, eu declaro muito esse versículo sobre a minha vida e sobre a vida das meninas, sobre a vida do meu marido, porque é realmente o que a gente quer, né? Que o Espírito Santo diga pra gente, né? Enquanto a gente caminha, se esse é o caminho que Deus quer pra nós. E vocês vão entender por que a Wendy colocou esse versículo logo aqui no início. Ela começa o capítulo contando uma história de que ela não cresceu numa família que tinha o hábito de jejuar e numa igreja que tinha o hábito de jejuar. E ela falou que um dia Deus falou com muita clareza com ela sobre jejum e ela realmente ficou sem comer durante um dia todo. E ela conta sobre esse dia. Ela diz que ela era caloura numa faculdade e ela não encontrava nenhum grupo cristão na faculdade que ela estava. E ela tentou encontrar amigos e grupos, não encontrou. E ela foi procurar em outras faculdades. E nas outras faculdades ela encontrou. E num dia desses que ela estava frequentando esses grupos, um dos líderes trouxe um desafio para ela. Ele falou assim: por que você não começa algo sozinha, né? Já que não tem nada na sua faculdade, abre um grupo você. E aí ela falou que ela não encontrava realmente ninguém cristão na faculdade dela para que a apoiasse nisso, para que ajudasse ela. E aí ela fala: tá bom, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir um grupo de estudo bíblico para não cristãos. Bem desafiador, mas foi o que ela fez. Só que ela não sabia o que fazer. E aí ela sentiu de Deus muito claramente que ela precisava jejuar e orar para esperar uma resposta de Deus, para que Deus clareasse para ela o que é que ela deveria fazer no dia desses grupos de estudo. E então ela falou que foi como se Deus tirasse uma venda dos olhos dela e trouxesse para ela uma revelação nova do que ela tinha que fazer naquela noite. E aí ela falou que às 6 da tarde ela já sabia como ela ia dar as boas-vindas para o grupo e o que ela ia falar para as pessoas que estivessem ali. E ela pergunta, né? Traz aqui uma pergunta para nós. Será que nós já estamos sentindo essa clareza espiritual? Quando eu li esse capítulo, eu lembrei dos tantos testemunhos, né? Que eu tenho recebido de vocês aqui no grupo. Quantas clarezas que Deus tem trazido para nós espiritualmente, né? Como nós devemos servir a nossa família, como devemos servir a nossa vizinhança, um cargo novo, alguém que quer mudar de trabalho, uma mudança de casa, o começo de um projeto, né? Como que a gente tem lidado com o nosso marido, como está o nosso casamento, como está a nossa vida, como está a nossa mente, como está o nosso coração, né? Quantos testemunhos eu recebi, eu tenho certeza que esse jejum ele tem realmente trazido essa clareza espiritual para a nossa vida, porque é um momento em que a gente está se dedicando, se abstendo, né, de comida ou das coisas que a gente buscava para buscar ao Senhor. E é aí que Ele vem e nos dá a direção. E ela disse que essa clareza, ela pode vir realmente como um clarão, como aconteceu com ela, né? Deus trouxe ali uma revelação para ela. E eu creio que muitas de vocês já viveram isso, né? Aqui durante esses 21 dias. Mas Deus também pode trazer pequenos alertas durante o dia, né? Eu já comentei isso num outro áudio. Que às vezes a gente, né, pensa em fazer alguma coisa e vem aquele sentimento dentro: não, é melhor eu não fazer isso. Né? A gente pensa em responder de uma forma: não. Ou mesmo depois que a gente respondeu, que a gente teve uma atitude, né? A gente tá num grupo e fala demais, fala alguma coisa da nossa vida e a gente volta para casa com aquela sensação: não devia ter falado isso. É o Espírito Santo em nós nos alertando sobre as coisas, né? Então, você pode ter um clarão, uma revelação, uma visão, ou você pode ter esses pequenos alertas
durante os seus dias, né? Durante o dia todo. Então a gente tem que estar atento. E aos poucos, né, a gente começa a discernir sobre quando a gente fala sim e sobre como e quando a gente fala não. E aí ela diz que esse jejum que a gente está fazendo, ele não é simplesmente um jejum de açúcar, para a gente largar o açúcar e aí começar a comer coisas mais saudáveis. Não é só sobre isso. Na verdade, é a gente não comer o açúcar, mas comer a palavra. É da palavra que vem as revelações, é da palavra que vem os alertas. Por quê? Quando a gente lê a palavra penetra no nosso coração. E aí, quando a gente começa a fazer as coisas ordinárias, fazer as coisas de rotina que a gente faz, o Espírito Santo vai trazendo aquela palavra novamente para a nossa mente e a gente vai conseguindo aplicar a palavra no dia a dia. Mas o Espírito Santo não tem como fazer isso se nós não tivermos a palavra guardada em nosso coração. E é por isso que é muito importante que durante esse jejum você esteja fazendo um banquete da palavra do Senhor. E aí, ela traz aqui, eu adorei essa parte que ela trouxe, que eu tenho certeza que está acontecendo com vocês, porque comigo tá demais. O jejum, ele tá trazendo essa clareza espiritual, mas clareza mental. E o que ela fala? Que quando a gente para de comer o açúcar, quando a gente para de depender do açúcar, e o glúten também entra um pouquinho nisso, a gente começa a ter mais foco, a nossa mente fica mais clara, a gente começa a fazer as coisas de uma maneira diferente, ver as coisas de uma maneira diferente, então a gente dorme melhor, a gente tem mais paciência, menos irritabilidade. Eu não sei se vocês têm sentido isso, mas eu tenho sentido demais o quanto eu tô muito mais paciente, sabe? Eu não fico naquela ansiedade, ai, quero comer. Isso tá passando e eu tenho orado muito a respeito disso também, conversado muito com Deus a respeito disso, mas isso tá passando e diminui demais a nossa ansiedade e, consequentemente, a nossa mente, ela alivia, né? Ela dá uma acalmada e isso traz mais foco para o nosso dia. E essa clareza mental também vem disso, né? Como a gente não entende o quanto a gente prejudica o nosso corpo fisicamente e mentalmente quando a gente, né, se entope de comidas que não fazem bem pra gente. Eu sei que é difícil, muitas pessoas falam, eu não consigo. Mas será que se a gente pensar que isso faz mal pra nós, isso faz mal para o nosso corpo, isso faz mal para a nossa mente, como nós poderíamos estar melhores fisicamente, com mais paciência, emoções mais controladas? E a gente acha que é o contrário, e a gente precisa fazer o teste. Tem coisas que só dependem de nós, as outras pessoas não podem fazer por nós. E o evangelho, ele te tira da zona de conforto, e é por isso que quando a gente jejua e lê a palavra, a gente sai da nossa zona de conforto. A gente levanta e a gente parte para uma ação. E ela diz que Deus, ele sussurra as instruções no nosso ouvido, e é por isso que a gente precisa estar atento. E ela traz aqui alguns alimentos que ajudam o nosso cérebro, que a gente pode incluir na nossa dieta diária, né? Dieta é a sua alimentação diária, que é peixe, aves, ovos, nozes, coco, abacate, mirtilo, tomate, brócolis, espinafre, couve e muita água. E que, pra gente finalizar, fique claro que a palavra de Deus é o principal para termos clareza sobre o que Deus quer para nossa vida. E antes da oração, eu quero ler um versículo que ele está em Salmos 119, o versículo é o 105. Esse salmo é o maior que tem, é o maior capítulo da Bíblia. E ele diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, só se dedicando à leitura diária da palavra, oração e conversa com o Senhor, esperar para ouvir o Senhor e em conjunto com o jejum. Você não precisa fazer jejum todos os dias ou jejum para sempre, mas eu creio que quando a gente lê a palavra, da mesma maneira que Deus falou aqui com a Wendy, você precisa jejuar para esse propósito, eu creio que Deus, ele vai falar conosco. Ele vai falar, olha, você precisa jejuar novamente, você precisa fazer 7 dias de jejum, 3 dias de jejum.
Eu escuto muito as pregações do Luciano Subirá, e teve, em uma das pregações, ele falou que ele não jejua com prazo final. Ele jejua até que Deus fale com ele. Essa é uma forma que ele encontrou de jejuar. Mas se Deus pede para você jejuar 21 dias, mesmo que a resposta venha antes, o que já aconteceu com ele também, você tem que terminar o jejum. Ele já contou que ele já fez vários jejuns, inclusive jejum de 40 dias só na água. Imagina, que super difícil, né? Mas eu creio que quando é algo que Deus coloca pra gente fazer, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda. E agora vamos orar? Vamos orar e pedir para que Deus abra cada vez mais os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a gente esteja sempre no centro da vontade de Deus. Deus, obrigada por esses 22 dias que o Senhor tem nos sustentado, Pai. Obrigada, porque sem o Senhor nós não conseguiríamos, Pai. Deus, abra agora, Pai, ainda mais os nossos olhos, abra ainda mais os nossos ouvidos. Nós queremos colocar o Senhor no centro da nossa vida. Retiramos da nossa vida o açúcar, porque não queremos durante esse período fazer a vontade da carne, mas sim a vontade do Teu Espírito. Como o Senhor disse em Isaías, quer que a gente volte para a direita, quer que a gente volte para a esquerda, uma voz nas nossas costas nos dirá: esse é o caminho, siga-o. Nós não queremos seguir os nossos planos ou os nossos caminhos, mas o caminho que a voz do Espírito Santo diz para nós seguirmos. Sabemos que precisamos ter mais intimidade contigo, então aumenta a nossa fome pela tua palavra, Pai. Queremos comer da tua palavra para poder praticar a tua palavra no dia a dia. Não basta só conhecimento, mas nós queremos aplicá-la. E o Senhor diz que quando nós jejuamos, né, a nossa mente fica mais clara para ouvir a tua voz, os nossos ouvidos ficam mais sensíveis para ouvir a tua voz, e dessa maneira nós conseguimos viver plenamente a tua palavra, os teus planos, o teu propósito para a nossa vida. Então continua falando conosco. São 22 dias, mas nós ainda temos mais 18 dias pela frente, e eu creio que o Senhor ainda falará muito mais conosco, trará mais direcionamento, trará mais respostas e operará milagres na nossa vida, Pai. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os nossos pés e a luz que clareia o nosso caminho. Deus, te agradecemos, louvado e engrandecido seja o teu nome, Rei dos Reis, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, único Deus. Pai, obrigada sobre essas mulheres agora, Senhor. Derrama um espírito de sabedoria e discernimento, que elas estejam prontas a ouvir a tua palavra, que elas estejam sensíveis para receber a tua revelação. Pedimos, Pai, humildemente que o Senhor lidere a nossa vida com clareza e gentileza. Abrimos a tua palavra para receber as maravilhas que o Senhor tem para a nossa vida. Então, Pai, derrama sobre essas mulheres mais sabedoria, mais discernimento, mais fome da tua palavra, Pai. Renova essa manhã. Se alguma de nós está cansada, exausta, que o Senhor renove as suas forças essa manhã, que o seu dia seja um dia abençoado na presença de Deus, que o seu coração sinta o amor que Deus tem por você, que é um amor incondicional. Ele não te abandona, Ele está ao seu lado, Ele recolhe as suas lágrimas à noite, Ele te traz alegria pela manhã. O Senhor está contigo, não te abandona. Seja forte e corajosa. Hoje é dia de levantarmos fortes e corajosas, porque sabemos, temos a certeza que o Senhor está ao nosso lado. O Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Estamos debaixo das asas de Deus, protegidas. 10.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidas. Por quê? Porque somos guardadas, remidas pelo sangue do Cordeiro. Amém? Em nome de Jesus, amém.